Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A leitura de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lenços de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Finalmente, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: Eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Viu o Senhor e contou o que lhe dissera. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Colocando aqui para colocar o meu livro aqui e também para esconder as pernas, né? Que Deus abençoe a igreja e que nessa manhã, com esse frio, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu sinto um frio terrível. Meu pé está igual um picolé aqui, geladinho. Meus dedos da mão. Eu não sou muito fã desse tempo, não, mas tem muitos que gostam, né? Somos todos diferentes, glória a Deus por isso. Imagina se fossem todos iguaizinhos, igual robozinhos aqui sentadinhos, cada um, mesma coisinha, né? Temos o livre-arbítrio no Senhor. E que nesse frio, com esse tempinho frio, meus irmãos, que possamos estar como aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, amém? E quando
eles aí iam conversando sobre o que houvera acontecido em Jerusalém, eis que um homem apareceu e se pôs do lado deles. E eles continuavam falando e perguntou de que assunto se tratava. Então Jesus começou a discorrer para eles as Escrituras. E no final de tudo, irmãos, um falou, olhou para o outro, quando Jesus ali desapareceu, depois do partir do pão com eles, Jesus desapareceu, e um olhou para o outro e falou assim: porventura não ardia o seu coração quando ele lhe falava? Glória a Deus, irmãos, que os nossos corações possam estar ardentes e sedentos da palavra de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e está à direita de Deus Pai. Em João, no capítulo 20, a gente vai estar falando da ressurreição de Jesus. Mas aquelas mulheres, em João ele relata ali, ele fala especificamente de Maria Madalena. Mas você vê nos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles falam das mulheres que ali foram, né? Cada um com uma visão, os evangelhos são, né, sinóticos, evangelhos, cada um com uma visão. E João, ele teve esta visão e nos escreveu desta forma. Mas aquelas mulheres, até aquele momento, irmãos, aquela mulher, elas foram ali até aquele túmulo, elas não esperavam ver Jesus ressuscitado. Porque em Marcos no capítulo 1, você pode ver que, Marcos capítulo 16, perdoa irmão, 16 capítulo 1, diz assim que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo. Elas foram ali na expectativa de ungir o corpo do Senhor, visando o sepultamento permanente do Senhor. Elas foram com esse propósito. E em Marcos ainda relata que quando elas caminhavam juntas umas das outras, umas até perguntavam para as outras: e quando chegar lá, o que vamos fazer? Porque é pesado aquela pedra, como vamos retirar aquela pedra dali, para poder terminar de ungir o nosso Senhor? Imagine agora, meus irmãos, a visão daquelas mulheres, e agora a visão de Maria Madalena, quando elas chegam ali, e de longe ainda ela começa a ver e olhar, esperando aquele túmulo fechado, porque o propósito delas era de ungir o Senhor, para sepultar definitivamente, permanente, e elas verem aquela pedra removida, de longe ainda ela avistando. Imagina o susto que elas levaram, porque quem estava ali era o Senhor da vida dela, e Maria Madalena, ela mostra um temor e um tremor e uma gratidão tão grande diante de Jesus, porque Jesus fez com ela. E de longe elas avistaram aquela porta, do sepulcro removida. E então, elas foram chegando mais. Imagina, irmãos, imagina que estivéssemos ali, e então elas vão chegando desconfiadas o que aconteceu. E Lucas 24, fala que dois anjos disseram: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E ele ainda fala para ela: não te lembras de quando ainda estava com vocês na Galileia, que ele disse, está em Lucas 24, que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Como nós temos facilidades para esquecer das palavras de Jesus. Como nós, no andar, na nossa caminhada com Cristo,
temos a facilidade de esquecermos das misericórdias, da bondade e também da obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas mulheres ainda caminhando ali. E quando aqueles anjos aparecem e falam com elas, elas voltam para trás. De uma sensação, imagine agora a sensação daquelas mulheres, para voltar para dizer para os discípulos o que havia acontecido. Elas se voltaram e naquele momento, elas estavam correndo para contar aos demais, a emoção que tomou aquelas mulheres, aquele momento, mesmo momento de júbilo, de muita alegria, de medo, de ansiedade, de admiração, do que tudo que havia acontecido. Jesus havia avisado o que aconteceria. Irmãos, Jesus havia avisado bem antes a todos os seus discípulos, sim ou não? Jesus havia falado no seu caminhar, ainda quando ele estava com os discípulos, que era necessário que ele padecesse, sim ou não? Ele não falou várias vezes, mas elas foram ali, na expectativa de ungir Jesus e enterrá-lo, deixar ali para sempre. Aí agora a gente vai estar discorrendo em João, desde o versículo 1, que no primeiro dia da semana, bem cedo de manhã, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. A preocupação delas era que ter havido sido roubado o corpo de Jesus, porque elas voltaram, a vez de ter ouvido essas coisas, elas voltaram e correram, e disseram para Pedro e para João: roubaram, tiraram o corpo do nosso Senhor, e eu não sei, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro e João, quando ouviram essa notícia, que estavam ali trancados de medo dos judeus, depois de tudo que havia acontecido, e Maria chega com essa boa notícia. E eles voltaram correndo. E a Bíblia fala que o outro, a quem Jesus o amava, João, falando dele mesmo, ele correu mais rápido, ele chegou. Imagina, irmãos, aquela cena. Ele chegou, ele viu, ele parou, ele não entrou. Ele ficou ressabiado, ele olhou. E Pedro, irmãos, Pedro vem correndo e chega ofegante, ali ele olha e, João, peraí, imagina agora, e chegou e entrou. Por que você não entrou ainda? Eu vou entrar, vamos ver o que aconteceu. Mas João, mais ressabiado, né, João? Ali, esperou. Pedro, então, aquele jeitão de Pedro, né, irmão, já chegou, olhou, eu quero entrar e já quero ver o que é que aconteceu. E ele olha e não vê o corpo de Jesus. Ele vê ali faixas, ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Se aquele corpo tivesse sido roubado, irmãos, eles não iam ter tempo de ter um cuidado, de colocar e de dobrar e colocar tudo ali. Eles iam roubar do jeito que estivesse. Iam sair e tirar dali. Aí, depois, o outro discípulo que chegara primeiro, também entrou, João. Ele viu e creu. Ele deve ter se lembrado de quando Jesus falou com eles.
que eu vou ressuscitar no terceiro dia. A morte não vai me deter. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Eles ainda não haviam crido, compreendido conforme a Escritura. Era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E a Bíblia diz que no versículo 16, que os discípulos voltaram para casa. Depois de tudo que aconteceu, daquela sensação de emoção, de alegria, de entusiasmo, de medo e de perplexidade, eles voltaram para casa. E no versículo 11 fala que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Eles foram embora, eles viram e voltaram para trás. E Maria foi perseverante naquele momento, ela continuou ali na porta do sepulcro, chorando. Maria estava profundamente triste. Na sua tristeza, meu irmão, ela estava perseverante. Ela não arredou o pé dali, porque aquele Jesus que havia livrado e libertado ela de espíritos malignos e tinha transformado a vida dela, ela tinha visto ele sofrer, ser crucificado, ser zombado, escarnecido, ido até a cruz do Calvário e morto, e ela não arredou os pés dali, porque ela tinha uma gratidão imensa dentro do seu coração. Assim como Jesus te libertou dos pecados, meu irmão, assim como ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados, continue perseverante, continue chorando diante das suas tristezas, diante dos seus problemas, mas creia que aquele que te libertou, ele não ficou naquele sepulcro, ele ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou. Todos os nossos heróis da fé, por mais que temos um respeito muito grande por eles, eles não ressuscitaram. Mas Jesus Cristo vive. Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a boa notícia do Evangelho, meu irmão. Essas são as boas novas do Evangelho. Há esperança para mim e para você, e para aqueles que estão perdidos ainda, que não conhecem a palavra do Senhor. Quando formos anunciar e dizer para eles de Jesus, do bom mestre, do Senhor e bom pastor, é anunciar um Jesus Cristo que foi crucificado, mas que vive. Ele não está morto, ele ressuscitou dentre os mortos. Enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E o mais interessante é que Maria Madalena continuou com foco em Jesus, irmãos. Ela viu 2 anjos assentados, um na cabeceira e o outro aos pés, onde estava o corpo de Jesus, mas ela não ficou impressionada com aquilo. O que tem te impressionado e me impressionado, para tirarmos os olhos e o foco do nosso Senhor Jesus Cristo? O que tem, meu irmão, tirado o foco da sua vida eterna com Cristo? Porque nem anjos tiraram o foco de Maria Madalena. Porque ela não se distraiu. Quando eles perguntaram, de repente se fosse eu, não sei você, ficar tão encantado com aqueles anjos ali, e até esqueceria. Mas ela tinha o foco no único que é capaz de te dar a vida eterna. Porque não é Maria, não é Abraão, não é Moisés, não é nenhum desses discípulos, desses nossos irmãos, que nos dá a vida eterna. É só um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É só Ele. E o foco dela naquele momento estava nele.
ela não se distraiu. Eles estavam sentados ali e perguntaram o motivo do choro. E ela continuou perseverante no Senhor. Ela viu os dois vestidos de branco ali. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela disse, a preocupação dela era com Jesus. Naquele momento, a preocupação dela era com Jesus. Ela não queria saber de outras coisas, ela não queria saber se era anjo ou quem é que estava ali, ela se preocupava com o Senhor Jesus, porque ela reconheceu, havia gratidão, havia temor e tremor diante dela, o que Jesus fez diante da vida dela, e fez na vida dela, e tem que ser assim comigo e com você, meu irmão. Quem você era antes de Jesus transformar a sua vida? O que você fazia? Eu não sei. De repente você era um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, uma péssima mãe, uma pessoa que se importava só com você mesmo, que se a sua despensa estivesse cheia, você não se preocupava mais, que se você estivesse bem agasalhado nesse frio, você não se preocupava mais. Mas, quando Jesus entrou na sua vida, em nossas vidas, agora nós nos preocupamos com aqueles que estão lá fora passando por frio, por fome, e aqueles que ainda não conheceram a verdade, que é Jesus. Ele é a verdade de Deus, Ele é a própria verdade. Essa foi a diferença, porque ela não desfocou do Senhor Jesus. Quando eles perguntaram, elas falaram: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Aí, nisso ela voltou, e ela voltando, ela viu Jesus ali, em pé. Oh, meu irmão, glória a Deus! Ela não reconheceu, porque naquele momento ela esperava um Jesus deitado, morto, um homem morto. Ela até diz que levaram o meu Senhor, eu não sei aonde o colocaram, mas quando ela se vira e ela se volta, irmãos, Jesus está aí de pé diante dela. É nesse Jesus que nós cremos, é no Jesus que está de pé, que está assentado, porque a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono não, ele está ocupado. Jesus reina, meu irmão, Ele é o nosso Rei e o nosso Senhor, e ela não reconheceu, porque esperava ali um Jesus que estivesse deitado, um morto. Ela se confunde, e confunde Jesus com um jardineiro, e o pergunta, ainda perseverante: diga-me, onde colocou o corpo, e eu o levarei. Você e eu, meus irmãos, nós temos enxergado um Jesus vivo e ressurreto diante de Deus, diante do Pai, um Jesus que cuida de nossas vidas, a qual nós podemos entregar todas as nossas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ou muitas das vezes nós, como diz aqui o João, na escola dominical, nós olhamos e, Deus, onde o Senhor está? Ele vai dizer para mim e para você: eu estou no trono reinando. É você que não me deixa reinar em sua vida. É você quem quer tomar as suas decisões próprias. É você que anda pelo caminho qual eu não ensinei. É você que é desobediente demais. E vem perguntar onde eu estou. Eu sempre estive aqui. Eu estou com você todos os dias. Mas somos teimosos demais, né, irmãos? Somos muito teimosos. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela ainda não havia reconhecido.
no versículo 16, irmãos, do capítulo 20. Então Jesus disse: Maria. Imediatamente ela o reconheceu, porque Jesus nos chama pelo nome, apesar de sermos miseráveis, porque somos miseráveis, irmão, pecadores e falhos, sem hipocrisia, não há lugar para orgulho, somos 100% dependentes de Deus, porque se não fossem as misericórdias dele, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Jesus chamou pelo nome Maria. E se nós, irmãos, apesar de sermos teimosos, de sermos miseráveis e homens pecadores, e agora, com uma diferença, porque somos lavados pelo sangue de Jesus, que foi até a cruz do Calvário, agora, já não somos mais cabritos, não somos mais bodes, mas somos ovelhas do bom pastor. Lembra de quando o João falou aqui, nos compartilhou conosco em João 10, e fala do bom pastor, que tinha um lugar, eu esqueci o nome, que tinha um lugar onde todas as ovelhas eram colocadas ali, e cada pastor chegava e chamava, e elas ouviam o nome, lembram disso? E cada uma seguia. Irmãos, a que voz você tem ouvido? A que voz você tem ouvido, meu irmão? Quem é o seu pastor, irmão? São as coisas dessa terra que têm enchido seus olhos, que têm feito seus olhos brilhar e seu coração arder? Se são, arrependa-se, porque tem que ser a palavra do Senhor que tem que fazer arder o seu coração e fazer brilhar os seus olhos, porque o nosso Senhor ressuscitou. E Ele nos chama pelo nome, e a ovelha, irmão, se somos ovelhas de Cristo, nós vamos ouvir a sua voz, e vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, corrija-me, exorta-me, vê se há em mim algum caminho mau, e endireita o meu caminho, coloque-me novamente nos trilhos, porque eu sou teimoso, tenha misericórdia de mim, ó Pai, tenha compaixão de mim, não me deixe continuar indo para onde eu tenho caminhado, porque senão eu vou desviar. Se há em mim algum caminho mau, traga-me de volta. Não desista de mim, Senhor. Tenha misericórdia e tenha compaixão de mim. E quando ele disse, e voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Ela ouviu e no mesmo momento ela entendeu. Porque Jesus não é só Salvador, irmão. Para Ele ser Salvador, Ele tem que ser Senhor. E Maria estava ali como serva, porque ela chorava, ela queria cuidar até o último minuto. Agora, quando Ele fala a Maria, ela entende tudo o que aconteceu ali. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Olha agora, irmãos, na continuação, na parte B do versículo 17. Olha o que Jesus disse para Maria, irmãos. Você tem vergonha, irmão, de chegar lá fora e falar com alguém que te pergunta, e você fala assim: é o meu irmão lá da congregação. Você fala que é só um amigo? Ah, não, porque eu estive conversando com meu irmão lá da congregação. Porque nós somos irmãos em Cristo. Essa comunhão, esse temor e esse tremor que temos diante do Pai, é porque nós temos um Senhor, que é Jesus, que é o cabeça da igreja, e nele estamos ligados, e por isso nós somos chamados de irmãos, no corpo de Cristo. Jesus, na parte 17, ele disse assim: vá, porém, a meus irmãos,
Ô, irmão, Jesus não se envergonha de te chamar e me chamar de irmão. O nosso irmão mais velho, irmão, ele ressuscitou primeiro e nós vamos ressuscitar, irmãos. Você tem que crer que você vai ressuscitar dentre os mortos. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Irmão, uma perguntinha para mim e para você. Você crê que quando nós desfalecermos, se Jesus não voltar e nós morrermos, que um dia nós vamos ressuscitar? Porque se nós não cremos, se nós cremos em Jesus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós conhecemos a verdade. Não há desculpa para mim e para você, irmão. Não há desculpa. E o nosso irmão mais velho, ele venceu a morte. O nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador, que não se envergonha de nos chamar de irmão, ele padeceu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Sabe esse monte de burrada que nós fazemos na vida? Que nós cometemos, esse monte de erro que nós cometemos? Já foi pago lá na cruz, meu irmão. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, creia nisso. Tenha certeza de que você vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a nossa esperança. Qual é a sua esperança, meu irmão? Seus olhos têm sido cheios com o quê? Qual é a sua esperança? Carro novo? É muito bom, claro. Mansão, várias casas, sítios. Muito bom para você desfrutar, mas aqui. Mas se ficarmos preocupados só com isso aqui agora, o dia que nós partirmos dessa vida, nós não vamos ver Jesus como Ele é. Mas se a nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado, nós vamos vê-lo como Ele é. E Ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa. Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza lá, porque o próprio Jesus vai estar cuidando de nós. Essa é a esperança, meu irmão. Tenha essa esperança. O nosso irmão mais velho ressuscitou primeiro, ele vai te ressuscitar, meu irmão. Ele vai ressuscitar o João, o Marquinhos, o Carlinhos. Ele vai nos ressuscitar no último dia, irmão. Creia nisso, tenha fé e lute por isso. Viva por isso. Faça disso como se fosse o seu prato de comida todos os dias. Você depende disso. Luta por isso. É por isso que vale a pena ser cristão. Porque nós sabemos que o nosso Deus nos amou tanto, que deu a vida por nós, mas que não foi em vão. Não foi em vão. Não é em vão a palavra de Deus, irmão. Tudo aquilo que você faz no reino, tudo aquilo que você busca, tudo que você se esmera, você saiu da sua casa nesse frio, você não vai ter mérito nenhum por isso. Porque o mérito é de Cristo, mas Ele te vê como irmão, Ele te vê como filho, como servo, e fala, meu servo fiel. Esse é o meu servo fiel. Esse é o meu servo, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele se dedica. O mérito é meu, mas ele reconheceu. Ele faz não para ser salvo, porque ele já é salvo em mim. Ele faz porque ele me ama, porque ele entendeu o Evangelho, o que é o Evangelho.
É por isso que ele faz. Esse é o meu servo. E para terminar, ele vai, diga-lhe, vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês. Se não for por Jesus, irmão, Deus não é o seu Pai, nós não somos irmãos. Tudo é por Ele. O Evangelho, irmãos, é Jesus. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Aí, Maria Madalena, imagina a alegria daquela mulher, irmão, que estava ali esperando um corpo morto para ela ungir. E ele, diante dela, fala para os meus irmãos, que eu vou para o meu Pai, para o nosso Pai. Anuncia para eles que eu ressuscitei dentre os mortos, e eu vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso Jesus da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vou pedir aos irmãos que possam ficar de pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais uma semana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Pai amado, graças te damos porque o Senhor é um Deus bom. É o único Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Te agradecemos porque o Senhor, Pai, morreu, pagou os nossos pecados naquela cruz e que o Senhor ressuscitou. Hoje exaltamos um Deus, exaltamos um Jesus Cristo vivo que está à direita de Deus, cuidando de cada um de nós, cuidando da sua igreja. Pai, nós como igreja aqui agora no Alípio de Melo, Pai, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados, Pai, porque na maioria das vezes o que nós não queremos fazer, nós fazemos, nós pecamos, mas tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Vê se há em nossos corações caminho mau, Pai, e nos traga de volta para o Teu caminho. Tenha misericórdia, nós não queremos perecer, nós queremos Te reconhecer todos os dias como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, é o único Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Nós temos somente o Senhor como nosso Deus, como nosso refúgio e fortaleza. Nós não admiramos outras coisas, nós não queremos deuses aqui nessa terra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Nos dê uma boa semana, nos dê, Pai, sabedoria para lidar com as nossas diversidades, com as nossas dívidas, com os nossos problemas, com as nossas falhas, ó Pai. Nos mostre que o Senhor é o único caminho todos os dias e tenha misericórdia de nós. E é no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos hoje e sempre, Pai. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.